eu era formado em filosofia, né, pela FENEFI, Faculdade Nacional de Filosofia, da UB, Universidade do Brasil, hoje em dia a UFRJ. Né? A FENEFI tinha cerca de 20 a 21 cursos, desde Ciências Sociais, Filosofia, que foi o curso que eu inicialmente fiz, minha primeira formação. E eu tinha me formado em Filosofia, né, quando fui para o ISOP trabalhar lá durante cerca de 18 anos, mais ou menos, como eu apresentei. E, para mim, foi algo, vendo retrospectivamente, extremamente importante, porque indicou toda uma sequência, toda uma tendência, todo um viés, todo um encaminhamento da minha vida. Por quê? Logo, me colocando na seção de PMK, trabalhando com a dona Lilete, né? Dona Alice Madeleine Garland de Mira, eu aprendi a aplicar o PMK, psicodiagnóstico miscinético. Era um teste expressivo de personalidade que o Dr. Mira já havia começado a criar, né, seus primeiros esboços, ainda na Espanha. Né? Ele foi chefe do serviço de psiquiatria das forças republicanas espanholas que se opuseram, né, ao golpe fascista de Francisco Franco. E, é claro, com a vitória, né, das forças fascistas de Francisco Franco, ele teve que sair da Espanha. Peregrinou por vários países, né, já foi dito aqui, Inglaterra, Uruguai, Argentina, alguns outros países, inclusive da América Latina, se eu não me engano, até que ele esteve inicialmente no Brasil em 1945 e finalmente, né, estabeleceu aqui no Brasil com a criação do ISOP em 1947. Enfim, eu disse que o impacto na minha vida pessoal e profissional foi enorme, porque logo que eu entrei praticamente trabalhando na seção de PMK, né, aplicando e um pouco depois, através dos ensinamentos que a dona Lilete, né, Alice Mira, me proporcionou, né, eu me tornei um conhecedor do teste, de tal modo que dava cursos sobre o PMK, não só no ISOP, mas em outras instituições. Eu era professor também, né, da Universidade Celso Lisboa, depois da Gama Filho, até que, início da década de 80, fiz o concurso para a Universidade Federal Fluminense e passei. 2 anos depois, mais ou menos, eu pedi minha dedicação exclusiva e, com isso, eu tive que abandonar outras atividades remuneradas, né? E, portanto, pedi licença do ISOP. Foi em 83, mais ou menos, 84, no máximo. Né? E eu assisti à agonia, né? Não sei dizer se foi longa, se foi curta, né? Eu soube agora que o ISOP, na realidade, só foi extinto em 1991. Eu achava que tinha sido extinto bem antes, porque foi uma agonia longa. Ele saiu daqui desse prédio, que ele ocupava inteiramente, né, e foi para um prédio na 13 de maio, um conjunto de salas na 13 de maio, né, até que finalmente foi extinto. Então, logo praticamente que eu entrei no ISOP, né,
realizando as atividades como aplicador de testes, era o que estava na minha carteira profissional, carteira de trabalho. Começaram a se fazer as observações, as sugestões, né, e mesmo as pressões para que eu fizesse o curso de psicologia, né, senão eu não teria como avançar, como progredir na carreira. No final da década de 60, eu começo a fazer o curso de psicologia na Gama Filho, né. Muito, é claro, com a dispensa que o ISOP me dava na parte da manhã para poder assistir às aulas. E então, à tarde, eu seguia para o ISOP para realizar o meu trabalho. E, finalmente, eu me formei em psicologia, consegui, não é, que a minha carteira de trabalho eu fosse considerado não mais um mero, digamos, não é diminuição absolutamente, mas um aplicador de teste, mas sim um psicólogo. E, a partir daí, a minha carreira como psicólogo e como professor de psicologia deslanchou, avançou. Então, não somente a minha relação pessoal com o ISOP, senão, infelizmente, com o Dr. Emílio Lopes, mas com o espírito que reinava lá no ISOP, né, que tinha sido, naturalmente, por 17 anos em que o Dr. Mira foi diretor do ISOP. Eu me orientei, então, inteiramente nessa área da psicologia. Depois, naturalmente, que eu tive que largar o ISOP, por ter pedido dedicação exclusiva na Universidade Federal Fluminense, não podia ter outra atividade remunerada, eu me tornei, durante cerca de 20 anos, de 83 até cerca de 2003, apenas um professor de psicologia. Acompanhava, é evidente, os percalços, as dificuldades, os avanços da profissão, da psicologia, mas um tanto ou quanto afastado. Há sempre uma diferença, há sempre um lapso entre a profissão, aqui fora, digamos, na sociedade, e a academia, os cursos de formação. Os cursos de formação, a academia, está sempre um pouco atrasada com relação aos avanços da profissão. De tal maneira que, em 2003, quando eu me inseri novamente, não propriamente numa atividade profissional de psicologia, mas pelo fato de que eu assumi o Conselho Regional de Psicologia, uma comissão gestora, a gestão que estava lá cometera sérias irregularidades administrativas, financeiras e éticas, e uma assembleia de psicólogos do Rio de Janeiro destituiu o que restava do 10º plenário, que se constituía apenas em 2 psicólogas, que uma presidente, a outra tesoureira, levavam à frente, como podiam, e é claro que não podia ser uma instituição que tem 30 conselheiros eleitos a cada 3 anos, com 2 pessoas só, não podia continuar. Então, elas conseguiram convocar uma Assembleia Geral e destituíram-se a si próprias, é claro. Existiam 4 outros conselheiros que estavam afastados por determinação legal. E o Conselho Federal teve que nomear uma comissão gestora. Eu fiz parte dessa comissão gestora em março de 2003, 17 de março de 2003, estava assumindo lá o CRP. E foi aí que eu me reaproximei
da profissão, né? Porque o Conselho Regional de Psicologia, o Sistema Conselho de Psicologia como um todo, tem exatamente por tarefa legal, instituída em lei, a Lei 5766 de 71, de orientar, disciplinar, regulamentar, né? E fiscalizar o exercício profissional da psicologia. Então, eu fiquei muito agradavelmente surpreendido por ver como a psicologia, a profissão da psicologia, havia avançado e aberto novos campos no Brasil. E isso tem muito a ver, se deve muito, né, à figura do Dr. Miri Lopes e à criação do ISOP no Brasil, né? Tanto a professora Sueli Braga quanto o meu colega Alexandre Trizan, né, já falaram, e vai haver uma fala aqui também, acerca do papel fantástico que tanto o Dr. Mira quanto o ISOP tiveram na regulamentação da profissão no Brasil. Em 1962, a Lei 4119, o Trizan já apontou isso aqui. Então, o ISOP teve uma importância enorme, né, e um papel fundamental no estímulo, no incentivo, né, ao desenvolvimento da psicologia enquanto ciência e enquanto profissão no Brasil, na medida justamente da regulamentação da profissão, né, em 62. E a sensibilidade para esse tipo de matéria era tal que eu me lembro que poucos anos depois que eu havia entrado, em 65, como eu disse, no início da década de 70, houve uma inversão das atividades do ISOP, né? O que se colocava era que o ISOP, que tinha tido um papel pioneiro na psicologia aplicada, na psicotécnica, né? Esse era o viés, esse era a concepção hegemônica no ISOP. Não que se fizesse apenas seleção profissional ou orientação profissional, né? Havia também trabalhos de, poderíamos dizer, não propriamente clínicos, entre aspas, mas de aconselhamento. Por exemplo, né? A doutora Ruth Schaeffer, que foi uma psicóloga, né? Tem um livro clássico sobre aconselhamento psicológico. E isso era feito também lá no ISOP. Então, eu lembro, então, que no início da década de 70, se começou a investir mais em pesquisa, para justamente o ISOP não competir com outras associações, outras instituições que se haviam criado, as dezenas, as centenas, em todo o Brasil, que realizavam também o trabalho de seleção profissional, de orientação profissional. Tá? Então, se começou a investir mais em pesquisa e aí continuou até, né, o seu final, aquela agonia, longa agonia, que começou já no início da década de 80 e que foi até 91, quando ele foi finalmente extinto. Então, deixa eu citar um trechinho do livro aqui, que é o livro da professora Sueli Braga e do professor Paulo Rosa, são os organizadores, né? E o professor Paulo Rosas, pernambucano, né? Um dos admiradores e seguidores do Miri Lopes, Dr. Miri Lopes, aqui no Brasil. Ele escreveu um artigo para esse livro.
o ISOP no tempo de Mira, né, no qual nós podemos acompanhar todo o desenvolvimento do ISOP enquanto o Mira foi seu diretor. Ele diz o seguinte: obviamente, isso em 97. 96 foi exato. A professora Sueli aqui tinha dito. Obviamente, o ISOP hoje não poderia ser o mesmo ISOP do tempo de Mira. Nos limites deste trabalho, não cabe discutir o que seria preciso ao ISOP, se ainda existisse, para responder ao desafio deste final de século. Tampouco caberia discutir as mudanças promovidas após o falecimento do Dr. Mira. O que é preciso é compreender o ISOP no tempo de Mira, em seu contexto histórico. Não importa se o termo psicotécnica já não é mais de uso corrente. Quaisquer que tenham sido as mudanças e os possíveis futuros progressos da psicologia, o ISOP, no tempo de Mira, será sempre um dos capítulos mais brilhantes da breve história da psicologia no Brasil. E me permitam terminar, mais uma vez, de modo muito pessoal. Por quê? Além de um centro de psicologia aplicada, de estudos e de pesquisas, o ISOP foi também uma casa que me acolheu, especialmente num dos momentos mais difíceis da minha vida. O Trizan já se referiu aqui à ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, né? E que nós estamos descomemorando os seus 50 anos. Num país tão desmemoriado, onde o esquecimento interessado e seletivo é cultivado, eu acho que cabe realmente lembrar esse período de 21 anos, né, que foi um dos períodos mais obscuros, mais violentos e mais repressivos da história do Brasil. E no meu caso pessoal, de agosto de 1970 até novembro de 1970, 3 meses e meio, eu estive preso. Né? Inicialmente no DOPS, aqui na Lapa, um dia e meio, e depois no DOI-CODE, né? O Departamento de Operações Internas, né? O Centro de Operações de Defesa Interna, que era um dos centros mais violentos, aonde se praticava sistematicamente a tortura para todos aqueles que lá chegavam. Eu estive preso com minha esposa, Cecília Coimbra. E, quando eu saí, eu era funcionário do ISOP. E minha esposa, Cecília Coimbra, era professora do Estado, do município. Né? Ela chegou a ser importunada, né? Não chegou a ser demitida, mas teve uma série de percalços e dificuldades durante algum tempo, depois que reassumiu as suas funções como professora no Estado e no município. E eu fui recebido no ISOP de braços abertos. Foi extremamente acolhedor todo o clima de amizade e democrático que, é claro, foi
o instituído pelo Dr. Miri Lopes, que conhecia, naturalmente, né, todas as dificuldades e sofrimentos que se tem diante de um regime autoritário, ditatorial, fascista, como, né, aquele que foi instaurado na Espanha com a vitória de Franco, e como o que foi instaurado aqui no Brasil, né, em 64 até 85, especialmente nesse seu período mais obscuro, que se seguiu ao ato institucional número 5 de dezembro de 68. É algo que eu não posso esquecer e não posso deixar de lembrar aqui. Tá? Então, me desculpem ser tão pessoal assim, mas eu estou muito emocionado porque o ISOP foi um dos criadores, digamos, né, desta pessoa que vos fala aqui, né, e o seu orientador, né, para o ramo da psicologia, enquanto profissão e depois também como professor. Muito obrigado, então. Obrigada. Bom, agora vamos chamar, né, o nosso professor Carlos Marconi, agora sim falando sobre a regulamentação da psicologia no Brasil. Bom dia. Eu começo agradecendo o convite para participar desse evento em homenagem a uma pessoa tão importante para nós, psicólogos brasileiros. Uma pessoa que, infelizmente, não tem recebido a devida relevância em nossos cursos de graduação. Entendo que isso ocorre porque neles ainda é recente a valorização da história da psicologia brasileira, tanto no sentido de nossa produção de conhecimento, quanto das peculiaridades que imprimimos ao exercício profissional. Minha constatação, colorida por uma certa lástima, parte tanto de minha experiência como aluno, quanto como profissional que, durante algum tempo, foi responsável pela formação de psicólogos. Eu sou integrante de uma geração que começou a frequentar o curso de graduação em 1970, ou seja, quando ainda se sentia o gosto da vitória decorrente da publicação da Lei 4.119, que regulamenta a profissão. Evidentemente, durante minha graduação, ouvi algumas histórias acerca da regulamentação. Eram, todavia, histórias e mais fragmentos esparsos que não possibilitavam a apreensão do empenho daqueles que viabilizaram o reconhecimento social de nossa profissão, nem tampouco do jogo de forças que caracterizaram um longo e sinuoso processo. Por sorte, em meu percurso profissional, fui convocado a me debruçar sobre essa história silenciosa, ou quem sabe, fosse melhor dizer, silenciada. Por limitações de tempo, entretanto, tive que me contentar em recuperá-la por intermédio da leitura de documentos. Isso, entretanto, não impediu que eu fosse surpreendido por acontecimentos que desconhecia, principalmente com os que dizem respeito aos embates e negociações ocorridos no decorrer do processo de regulamentação da profissão. Alguns impactos foram deliciosos e um deles diz respeito a Emílio Miri Lopes. E aí eu pude entender o carinho que os meus professores dedicavam quando falavam de Mira, como eles diziam. Especialmente da professora Isabel Adrados, de quem eu trago as melhores recordações, uma pessoa extremamente séria, competente e de uma doçura ímpar. Então, desta forma, eu começo admitindo para vocês que durante bastante tempo eu fui um herdeiro ingrato. Herdeiro porque recebi como legado uma profissão já reconhecida. Ingrato porque custei a me dar conta do valor daquilo que recebi.
o fruto resultante do esforço de homens e mulheres que conquistaram para nós, psicólogos, um lugar para exercermos e construirmos nossa profissão. Pretendo, então, compartilhar com vocês algumas das surpresas que tive ao ler os documentos. Não tenho a pretensão de trazer fatos novos, desconhecidos. Desconfio mesmo que trago apenas as surpresas de quem estava ou ainda está desavisado. De qualquer maneira, como esse é um evento comemorativo, espero que a minha contribuição sirva para intensificar a memória, para trazer de novo às nossas mentes e corações momentos que não devem e não podem ser esquecidos. Por motivos óbvios, vou compartilhar aquelas histórias descobertas que envolvem o professor Emílio Miri Lopes. Não sem antes destacar que, para tanto, estarei frequentemente mencionando o ISOP e a Associação Brasileira de Psicotécnica. A primeira delas diz respeito à vivacidade com que ele defendia a importância do psicólogo ou do psicotécnico, segundo uma das denominações existentes naquela época. Nessa missão de tornar incontestável a necessidade de reconhecer o valor social da psicologia e do trabalho do psicólogo, o ISOP, com seu prestígio, era um instrumento extremamente poderoso. As descrições apresentadas por Deise Mancebo, Sueli Braga e Paulo Rosas acerca do que acontecia no ISOP transmitem a dinâmica que ali reinava e os efeitos produzidos por sua ação. O ISOP prestava serviços à população para colégios cariocas conceituados e para empresas. A imprensa, por sua vez, o enaltecia. E temos aqui a presença marcante. Eu vou pegar um gancho aqui do cartaz que nós que recebemos agora, a presença efetiva e afetiva de Miri Lopes. Ele divulgava conhecimentos de psicologia para o público leigo em publicações e em jornais, conquistando assim o reconhecimento da classe média do Rio de Janeiro, sendo bastante comum que jovens dessa classe buscassem um serviço de orientação vocacional que o Instituto oferecia. Além disso, no meio psi, o prestígio do ISOP era extraordinário, pois promovia cursos de preparação de pessoal técnico, realizava pesquisas, publicava um periódico, os Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, que muito me auxiliou na minha pesquisa, que depois se tornou Arquivos Brasileiros de Psicologia, organizava congressos, encaminhava seus integrantes a eventos promovidos por outras instituições. Ou seja, trabalhar no ISOP ou fazer estágio no ISOP representava integrar um grupo de referência para a psicologia nacional. E não era para menos. Afinal, o ISOP mobilizava diferentes atores sociais, interessando-os por assuntos de psicotécnica e atraindo-os para a constituição de uma versão de psicologia denominada psicologia aplicada. Com isso, o Instituto, sob o que eu chamo de, entre aspas, efeito Miri Lopes, incentivava o debate sobre psicologia, a produção e aplicação de seus conhecimentos, fortalecendo o movimento que pretendia tornar nossa profissão imprescindível para o desenvolvimento do país. Para ilustrar essa capacidade de mobilização, vou destacar dois acontecimentos. O primeiro ocorrido em 1953. Por decisão do então diretor do Serviço de Trânsito, foram suspensos os exames psicotécnicos para motoristas profissionais no Rio de Janeiro. Tal ato deu origem ao que foi celebrizado como, abre aspas, Batalha do Rio de Janeiro. A polêmica, alimentada por diferentes jornais da época, abrange esse diretor, o anterior que havia instituído o exame, o diretor do Serviço Médico da Polícia e, claro, Miri Lopes, na condição de encarregado do Serviço de Seleção Psicotécnica do ISOP. Os títulos das matérias exprimem bem o calor dos debates e o que estava em jogo. Então vamos lá, alguns títulos. Loucuras de Abril, Assassinos ao Volante, Não Sou Louco nem Irresponsável, Estrela era o diretor, né, do Serviço de Trânsito. Estrela soltou a morte nas ruas, Estrela entrega carteiras aos loucos do volante. No número de junho, a redação dos Arquivos Brasileiros de Psicotécnica apresentou a documentação da matéria que foi produzida ao longo da batalha.
O texto da nota de abertura elenca, entre aqueles que contribuíram para a vitória da tese que defendia a obrigatoriedade dos exames psicotécnicos em todo o território nacional, integrantes do Conselho Nacional de Trânsito, o ministro da Justiça e Negócios Interiores, o Tribunal Federal de Recursos, a Associação Brasileira de Psicotécnica, assim como a imprensa falada e escrita. Haja capacidade de mobilização, né? Uma pessoa realmente com uma capacidade incrível. Por quê? Porque Miri Lopes aproveitava qualquer oportunidade para despertar o interesse de seus leitores e ouvintes para a psicotécnica, recrutando-os para um movimento que conduziria à regulamentação da profissão. Assim é que, em palestra proferida na Bahia, patrocinada pelo Departamento de Serviço Público Baiano, provavelmente uma das viagens, né, o professor desenvolveu a argumentação segundo a qual as contribuições da psicotécnica eram essenciais para que o Estado pudesse cumprir suas tarefas. O propósito da tarefa foi demonstrar a psicotécnica como ponto de passagem obrigatória dos fluxos da administração pública, envolvendo serviços de educação, saúde, judiciária, etc. E não apenas no que se referia à seleção e treinamento de pessoal, atividade que o ISOP desenvolvia com mais destaque. Então, nesses dois episódios, eu acredito que a gente observa bem essa capacidade do Miri Lopes para mostrar o quanto, no caso, a psicotécnica era importante. E a imagem que me ficou, né, ao ler esses documentos, é que havia assim, uma certa palavra de ordem, que era ou a psicotécnica ou o caos, né? A argumentação era tão forte que era impossível não se reconhecer o quanto a psicotécnica era a expressão máxima da modernidade. E aqui, as conexões do ISOPS com outros profissionais e instituições, principalmente do governo, empresas e escolas, como disse, permitiam a inserção da psicotécnica no cotidiano e na mobilização de recursos financeiros. Os destaques conquistados pelo ISOP e pela ação de Miri Lopes, entretanto, não recebiam aceitação irrestrita da academia, gerando, no decorrer de regulamentação do curso e da profissão, por parte de alguns acadêmicos, reações de oposição, eu diria mesmo que de rejeição, à psicologia aplicada, especialmente aquela conduzida por Miri Lopes, considerada excessivamente técnica. E aqui, numa tentativa, né, de simplificar o que acontecia, havia, né, um grupo, que era um grupo composto principalmente por acadêmicos, um que estava mais alinhado com uma perspectiva filosófica e um grupo mais alinhado com uma psicologia experimental. E as discussões que aconteciam, os embates que eram embates, acredito eu, que muito mais em termos de documentos, pelo menos foi isso que eu consegui apreender, elas diziam muito mais respeito ao curso do que à profissão em si. Havia... Isso era um ponto comum, que a profissão tinha que ser regulamentada. Isso não estava em questão. O que estava em questão era qual seria o perfil do profissional, psicólogo, e, consequentemente, como deveria ser o currículo, né? Ainda que a gente possa considerar, né, que o primeiro movimento para a regulamentação da profissão tenha ocorrido em 1920, eu entendo que o que vai realmente disparar esse processo é, curiosamente, um pedido de registro de consultório de psicopedagogia endereçado em 1951 ao Conselho Nacional de Educação. Como relator da comissão responsável pelo assunto, foi nomeado o professor Lourenço Filho, membro da diretoria de ensino superior do Conselho. E aqui já foi dito, né, mas vale lembrar mais uma vez, que Lourenço Filho também era professor da Faculdade de Filosofia e integrante de diferentes instituições ligadas à psicologia, inclusive
à Associação Brasileira de Psicotécnica. A comissão, então, convocou todos aqueles que julgavam interessados no assunto. E assim, por intermédio de consultas, foram acionados, entre outros, a Associação Brasileira de Psicotécnica, o Instituto de Psicologia da Universidade do Brasil e a Sociedade de Psicologia de São Paulo. O diretor do Instituto de Psicologia, por sua vez, julgou relevante incluir as faculdades de filosofia na consulta e encaminha um convite de participação, e eu entendi esse movimento como uma intenção clara de explicitar a força dos acadêmicos na discussão. Esse conjunto de contribuições deu origem ao parecer 412, de 20 de setembro de 1957. Então, se a gente quiser uma data para dizer é aqui que começa o processo, pode ser essa. Bom, de 20 de setembro até 27 de agosto de 62, a data da publicação da lei que regulamenta a profissão, foram 5 anos de reformulações de documentos, sendo que, para a elaboração do texto final, foram decisivas as argumentações apresentadas em conjuntos pela Associação Brasileira de Psicólogos e pela Sociedade de Psicologia de São Paulo. E aqui é interessante porque, no primeiro documento, as contribuições dessas duas instituições, elas foram consideradas meros subsídios, elas não foram consideradas relevantes. Quando a gente começa a ler esses documentos, de certa forma, a gente vai percebendo que a influência da Associação Brasileira de Psicotécnica vai diminuindo. Assim, por exemplo, logo no primeiro texto, né, nesse parecer 412, o termo psicotécnico é desconsiderado em favor de psicologista e depois acaba sendo adotado o termo psicólogo, proposto exatamente pelas duas instituições paulistas. Ainda no parecer 412, é descartada a possibilidade de formação dos licenciados, isto é, daqueles profissionais que atuariam com psicologia aplicada, em instituições não universitárias idôneas com pelo menos 2 anos de funcionamento regular e com mandato universitário. Ou seja, alguma coisa que já acontecia no ISOP, né? Mas no momento em que a profissão fosse regulamentada, isso não poderia acontecer. Outro aspecto que foi descartado na proposta, que é bastante interessante, é esse que ainda é bastante polêmico até hoje, que é a psicologia clínica. A Associação Brasileira de Psicotécnica propõe, mas é desconsiderado, e depois, né, num terceiro movimento, isso volta, né? Bom, o texto final que foi apresentado, e esse artigo foi vetado, havia um artigo que foi vetado que dizia que os profissionais que já atuavam, o registro dele o registro seria examinado por uma comissão constituída por 5 membros, 2 professores universitários de psicologia ou psicologia educacional e 3 especialistas em psicologia aplicada, entre listas tríplices solicitadas à Associação Brasileira de Psicologia e à Associação Brasileira de Psicólogos. Isso é, a Associação Brasileira de Psicotécnica, ela é deixada de lado, né? A redação do texto final, encaminhado para aprovação, não agradou aos psicólogos que trabalhavam no ISOP. Em memorial dirigido aos deputados, apontaram para a exclusão da Associação Brasileira de Psicotécnica, do grupo de entidades representadas na comissão, discordaram da ampliação de 2 para 5 anos de experiência como critério da regularização da situação profissional, bem como se opuseram à inclusão da orientação profissional como atividade privativa do psicólogo. Propuseram ainda, isso aqui é para nós de um avanço incrível, propuseram ainda que a expressão problemas de ajustamento, empregada na definição de uma das atribuições do profissional,
fosse substituída por assistência psicológica. Você sabia disso? Pois é. Essa foi uma das minhas agradáveis surpresas, né? Bom, tais reivindicações, infelizmente, não foram atendidas, e esse, como eu já disse, esse artigo que fazia referência às instituições que iriam examinar o registro, ele foi eliminado. Por outro lado, a definição do currículo mínimo acontece em um momento distinto daquele da regulamentação da profissão. Desse modo, contribuições significativas de diferentes instituições, principalmente para a definição dos conteúdos, da estrutura e do funcionamento dos cursos de formação, foram abolidas na redação final da lei. A problematização a esse respeito foi remetida a outro momento no qual coube à universidade decidir o que seria ensinado, já que os cursos de formação estavam sob a sua responsabilidade. Com isso, ficavam assegurados os poderes das instituições de ensino superior em oficializar os modos de fazer psicologia que passariam a vigorar à proporção que novos psicólogos fossem se graduando. A centralização do controle do processo em um único agente procurava viabilizar a formação de psicólogos cuja atuação fosse incontestavelmente científica. Por que isso é importante? Porque o que também se discutia na época, e a professora Sueli mencionou isso, era se o que se fazia era algo científico ou não. E aí se entendeu que a universidade sabe o que é científico. Tenho cá minhas dúvidas, apesar de ter sido professor universitário mais de 20 anos. Então, Vanir Chagas, no parecer que estabeleceu os conteúdos imprescindíveis para a formação do profissional habilitado para exercer as funções de psicólogo, confirma essa interpretação, não essa de que a universidade sabe, né, mas que só lá que se sabe, e alinha os motivos para tal. E aí eu quero ler um pedacinho para vocês, porque eu achei isso também extremamente interessante. Como ainda, e aí eu sublinhei isso, não dispomos de uma experiência nacional a ser levada em conta, valemos-nos dos subsídios que podem oferecer, outra vez destacado, os centros do país onde algo já se fez no campo do ensino psicológico. Então, coerente com esse raciocínio, no grupo de profissionais convidados, não havia quem tivesse se sobressaído por seus vínculos exclusivos com a psicologia aplicada, promovida em instituições públicas ou privadas. Seus interesses não combinavam com o que o relator do parecer desejava atender. Mesmo alguns aquitantes, alguns convidados desse grupo que iria discutir o currículo mínimo, que não atuavam apenas na universidade, participavam do grupo na condição de representantes acadêmicos. De qualquer forma, ao afirmar que, abre aspas, como ainda não dispomos de uma experiência nacional a ser levada em conta, valemos-nos dos subsídios que podem oferecer os centros do país onde algo já se faz no campo do ensino psicológico, o relator negava a experiência que havia sido acumulada por instituições como o IDORT, aqui já citado, e o ISOP, a oferecer cursos para a formação de profissionais da área. Concluir que a versão de psicologia aplicada foi excluída do processo de formação é, contudo, uma ação precipitada, já que, como vimos, havia participação de profissionais associados à psicologia aplicada nessa comissão. Além disso, o currículo proposto estabelecia que o 5º e último ano do curso de graduação destinava-se à formação do psicólogo, enquanto os 4 primeiros à formação do bacharel. Uma clara distinção entre teoria e prática, bem como uma clara demonstração do pressuposto de que a prática só pode ser desenvolvida por quem domina a teoria, ainda que o ISOP desmentisse isso, né, à medida que trabalhava com as duas vertentes. Como as instituições universitárias, de um modo geral, durante longo tempo, não apresentavam condições para oferecer estágios a todos os alunos matriculados,
a prática acabou acontecendo em instituições externas. E aqui o prestígio do ISOP, como já afirmamos, demonstrou-se inabalável, já que foi uma das instituições mais desejadas para a realização de estágios pelos estudantes do Rio de Janeiro, inclusive eu. Minha geração e outras tantas que se seguiram devem também agradecer a mais essa herança que o Emílio Miri Lopes nos levou. Obrigado. Primeiro é que a minha irmã Núria veio de Londrina, ela vai ter que sair, tem que voltar. Eu vou pedir que ela, ao final da apresentação do DVD, ela faça as palavras dela. E estou dizendo que o ISOP fez a seleção dos jogadores de futebol que disputaram a Copa de 58 e 62, porque o fracasso de 50 se deveu muito a um clima emocional. Com um detalhe, eu estava no Maracanã, na barriga da minha mãe, quando o Uruguai faz o gol. E mamãe Uruguai falou, gol! E papai sentou ela aqui para casa, quer morrer, mulher? Porque, imagina, gritar gol no Maracanã com o gol do Didi, era, né? Então, é interessante que foi vivenciado e colocou o preparo da seleção de futebol. Por incrível que pareça, com todo o empenho de Carlos Ivan e de todos nós, não chegamos até ainda uma cobertura importante da imprensa ocupada com a Copa, e dizendo, olha, vamos olhar para o ISOP, porque o ISOP fez seleção. E nós estamos dentro das atividades cinquentenárias para conseguir, depois da Copa, que no Museu do Futebol seja colocado este papelzinho que receberam com a Marildo fazendo PMK, o Bellini que faleceu, a mamãe fazendo o PMK dele, porque é uma grande contribuição da psicologia ao futebol, né? Então, cadê? O Henrique está vendo aí, Cecília? Tá. Nós vamos ter depois de meio-dia e meio até as 2h30 intervalo. Soubesse eu, talvez que a gente poderia ter antecipado, mas complica porque as pessoas estão programadas. A gente fica assim, vamos ter um intervalo para almoçar. Na parte da tarde vai haver a mesa que o professor Adolfo Rocha, da Academia Nacional de Medicina, vai falar de psiquiatria. A professora Rita Manso, da UERJ, vai falar sobre psicoterapia e psicanálise. E o nosso querido Flávio vai falar sobre o PMK, que vai substituir o Cristiano Esteves. Depois, o Cláudio vai fazer um paralelo da psicologia de Mira e a psicologia budista tibetana, os ensinamentos do Rinpoche Tartantuku, e eu vou apresentar uma união de esforço familiar e do meu desenvolvimento de estudos budistas sobre a Casona da Paz. É um convite a vocês que esse ambiente do ISOP se estenda para um ambiente turístico, em que a pessoa possa descansar e ajudar o que está sendo feito de esforço de paz no mundo.
voltando à Espanha, após 4 anos de permanência na Galícia, a família se fixou em Barcelona. Anos mais tarde, já adulto e no Brasil, Mira escreveria a respeito da Galícia. A exuberante e policrômica paisagem de seus rios ficou para sempre gravada em profundos estratos do meu ser anímico. Mas a partir daquele período de permanência na Galícia, que apesar de ter tido essa marca emocional forte na vida de Mira, a fixação na Catalunha é que foi definitiva para a sua formação e o seu desenvolvimento, tanto social, cultural e político. Na Barcelona, que antecedeu o advento da Segunda República, Mira e Lopes concluiu o equivalente ao curso médio, cheio de calor. Fuzil e para a viagem. Mas o tempo em toda a Europa era muito difícil com o início da Segunda Guerra Mundial. A conhecerlo em Montevideo, o ao trabalho de Mira em Montevideo. Bastante cercana en el Rosario de comentarlo en Montevideo Lopes. Pues fui a conocerlo en Montevideo, no Instituto Morey Otero, o Instituto de Psicopedagogia de Montevideo, a través de una pessoa conhecida que me pediu que fosse a cumprimentá-lo em Montevideo. Previamente a como é que dizia, a permanência ou ao trabalho de Mira no Uruguai, ele estava em Santa Fé dirigindo o hospital psiquiátrico. E numa cidade bastante cercana, em Rosário de Santa Fé, eu dirigia a tentativa da primeira escola de enfermeira, escola universitária para enfermeiras sanitaristas. Mas veio o movimento militar na Argentina e o Dr. Mira teve que sair de Santa Fé e encontrou seu trabalho em Montevideo. Eu, da mesma maneira, não pude permanecer nesse trabalho pioneiro que se estava realizando em Rosário Santa Fé e fui a Santa Fé a falar com o ministro de Saúde Pública, que também já era demissionário por causa da situação política. E ao saber que o meu próximo trabalho seria em Montevideo, me pediu de que fosse a cumprimentar o Dr. Mira. E de tal maneira que, pouco tempo depois de minha chegada em Montevideo, com muita timidez, porque é uma pessoa tão falada, tinha um certo receio de conversar com uma pessoa que eu achava tão importante, não? Mas fui a vê-lo e me recebeu com uma cortesia e uma amabilidade extraordinária, e mostrando-me todo o seu trabalho e interessando-se pelo trabalho que eu estava então iniciando também em Montevideo. A partir daí, o Dr. Mira naturalmente teve seu flechaço e ele me prendeu sempre me prestando livros. Então, nesse momento, ele estava iniciando um curso de PMK, do psicodiagnóstico miocinético. E ele me falou: olha, eu lhe proponho que a senhorita faça esse curso do psicodiagnóstico miocinético e na próxima seleção vamos aplicar o teste. Então,
foi dessa maneira que eu me iniciei, digamos, com o chamado hoje em dia pré-americano. E, bom, a partir, naturalmente, de todos os contactos, veio, naturalmente, a parte afetiva, que veio de uma maneira muito de formar núcleos capazes de garantir o progresso e o aperfeiçoamento